A estilista Elsa Schiaparelli era uma provocadora que gostava de desafiar conceitos típicos de vestimentas. O estilismo, como Schiaparelli gostava de dizer, não era para ela uma profissão, mas apenas uma forma diferente de expressão artística. Ela não sabia costurar e mal desenhava. Quer saber a história completíssima da Elsa Schiaparelli, ela que se tornou um gênio artístico? Então acompanhe comigo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José, esse é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. Comentem aqui embaixo se você já conhecia a história dela. Vou deixar aqui também as minhas redes sociais pra vocês darem uma olhada. E agora, bora pro vídeo de hoje. A Elsa Schiaparelli nasceu no dia 10 de setembro de 1890 no Palazzo Corsini, em Roma. Ela vinha de uma família de aristocratas, a sua mãe Maria Luísa, ela era descendente dos Médicis. A família Médici foi muito importante na Itália, politicamente, financeiramente falando, então a mãe dela era uma aristocrata italiana. O pai dela se chamava Celestino Schiaparelli e ele era acadêmico e professor, ele estudava muito sobre manuscritos medievais e inclusive ele chegou a ser o diretor da Academia Nazionale dei Lincei, uma universidade italiana da época. O seu avô foi diretor da Universidade de Roma e o seu tio-avô, ele era astrônomo, ele foi a primeira pessoa a criar mapas do planeta Marte. Então a Elsa Schiaparelli, ela vivia nesse mundo de aristocratas, mas também de estudiosos, onde as pessoas eram renomadas intelectualmente falando e elas trabalhavam em universidades, eram professores, então a Elsa sempre estava rodeada dessas pessoas. A Elsa sempre sonhou em ser atriz quando ela era jovem, mas por influência da família ela acabou fazendo filosofia na Universidade de Roma, e isso é muito por conta da família intelectual que ela tinha. Então a Elsa começou a fazer filosofia na Universidade de Roma, mas ela começou a ter um prazer em escrever poesias. E não só em escrever poesias, mas como ela começou a escrever poesias eróticas. Então ela chegou a escrever algumas poesias, a família dela descobriu, acabou não gostando disso, então eles mandaram ela para um internato na Suíça. Em 1911, então, ela foi para o internato com 21 anos e essas poesias que ela fazia eram muito inspirada na mitologia grega. Então ela foi para esse internato, ela não ficou muito tempo por conta que ela fez greve de fome, então ela fez greve de fome até conseguir sair do internato e logo depois disso ela conseguiu sair do internato e 2 anos seguintes ela se mudou para Londres em 1913. Então ela se muda para Londres, ela começa a fazer teologia lá em Londres, então ela não tá mais fazendo filosofia e ela começou a fazer teologia. E nessas aulas de teologia ela conheceu um estudante de teologia também, e os dois se apaixonaram, eles casaram em 1914 e em 1916 os dois foram juntos, decidiram ir juntos para Nova York. E aí começa a história da Elsa, principalmente com o que eu vou falar mais pra frente. Nesse navio que ela fez a viagem para Nova York, na época era super comum fazer as viagens em navio, ela acabou conhecendo a esposa Gabriele Picabia. Essa Gabriele Picabia era esposa do pintor dadaísta Francis Picabia. Então, essa conexão das duas, elas acabaram ficando amigas nessa viagem de navio, e como essas viagens de navio levavam muito tempo até chegar no destino, elas acabaram ficando amigas, então elas se conheceram, e essa parte é muito importante para que a gente consiga entender a história da Elsa com a moda e com a arte, com o surrealismo, que eu já vou falar. De 1919 a 1922, então a Elsa e seu marido ficam morando em Nova York, e lá ela trabalha como roteirista e tradutora. E nessa época, a Gabriele e a Elsa, elas eram amigas, e a Gabriele, por ser esposa do pintor dadaísta Francis Picabia, acaba apresentando para Elsa o Marcel Duchamp e o May Ray. Então ela começou a entrar nesse mundo artístico, começou a fazer amizades com pintores e artistas da época, mas logo que eles viram que não estava dando certo, ela acabou tendo uma filha e essa filha ficou doente. Eles acabaram se separando e a Elsa voltou para a Europa com a filha dela porque ela achava que lá a filha dela poderia ser cuidada melhor em relação à doença. A filha dela tinha poliomielite. Então, em 1922, eles se separam e a Elsa volta para a Europa. Mas a Elsa não volta para a Itália ou não volta para Londres, as cidades em que ela já tinha morado. Ela decidiu ir para Paris e lá foi onde ela encontrou a moda
e principalmente por Paris ser o centro da moda na época, a principal cidade da moda. Então, nessa época em que ela estava morando em Paris, no início de ter ido para lá, ela trabalhava num antiquário de dia e de noite ela frequentava os bares, a boemia, os espaços artísticos da época, e ela começou a se apaixonar por esses espaços, por essas noites. Ela tinha 32 anos na época, e foi aí, nesse momento em Paris, que ela foi apresentada para moda, para alta costura. Uma curiosidade é que ela foi com uma amiga no ateliê do estilista Paul Poiret, e o Paul Poiret na época era um grande estilista parisiense, e ela foi com essa amiga, a amiga queria ir no ateliê, ela foi junto, e a Elsa se permitiu experimentar os vestidos do Paul Poiret. E assim que ela começou a experimentar os vestidos do estilista, o estilista ficou encantado com o jeito que a Elsa se portava, com o jeito que ela falava, e nisso ele acabou se inspirando nela, e ela acabou sendo admirada pelo estilista. E nisso o estilista falou para ela: a hora que você quiser vir aqui, experimentar os vestidos, levar para casa, fique à vontade. Então foi aí que ela começou a ter esse contato com costura, com tecido, com a moda, com a alta costura parisiense. A primeira incursão de Elsa Schiaparelli na área do estilismo comercial foi um sucesso imediato. Em sua biografia Uma Vida Chocante, de 1954, ela conta que ao usar pela primeira vez seu lendário suéter de laço em trompe-l'œil durante um almoço no Ritz de Paris, houve um rebuliço. Todas as mulheres queriam um igual na hora. A ideia do suéter surgiu quando Schiaparelli ficou intrigada com o suéter tricotado à mão de uma amiga e descobriu que a textura mais firme era resultado de uma técnica que usava 3 agulhas e tornava a peça mais resistente ao esticamento, criando um efeito que lembrava o tweed. E esse ponto foi criado por uma imigrante armênia chamada Arosia Mikaelian e pelo seu irmão. Eles tinham uma linha de tricô e eles produziam esses tricôs, esses fios, essas linhas para o mercado atacadista francês. Então foram eles que criaram esse ponto, esse suéter praticamente, e a Elsa Schiaparelli conheceu os dois. Então nesse momento ela tinha a ideia, tinha o design, mas ela não sabia fazer, obviamente. Então ela desenhou esboços do que ela imaginava, que ela gostaria de criar nesse suéter, e ela fez esse desenho em formato de laço para que eles conseguissem fazer esse protótipo para ver se ia dar certo, e acabou dando certo. Foi um enorme sucesso comercial, as mulheres parisienses queriam usar esse suéter, e foi aí que a Elsa começou a criar o seu nome na indústria da moda. Então, depois desse enorme sucesso comercial com essa primeira peça que ela inventou, ela abriu a sua marca em 1927 e ela foi lançar a sua primeira coleção em 1929 na sua loja, que ficava na Rue de la Paix, em Paris. Então, nessa primeira coleção, ela continuou trabalhando com a malharia, só que ela expandiu as peças. Ela fez saias, ela fez suéteres, ela fez boinas, ela fez muitas peças em malha. Então, a malha era seu ponto forte no início dessa primeira coleção, no início da carreira dela. Alguns suéteres usavam um novo tecido de lã elastizada, chamado caixa. Outros eram feitos com um ponto especial de 2 camadas, como eu falei para vocês, da Armênia imigrante. Os efeitos visuais não ficaram apenas nos laços, incluíam também desenhos de lenços, gravatas e cintos, tatuagens de marinheiros e um esqueleto branco contra o fundo preto do suéter. E foi nesse momento em que a Elsa e o surrealismo se encontraram. Eles já tinham se encontrado por conta dessa amizade que ela tinha com os artistas, mas em relação ao trabalho dela, em relação à criação da moda que ela acreditava, foi aí que a moda e o surrealismo para Elsa entraram em conexão juntos. Mas antes de continuar falando sobre como esses dois mundos se encontraram, eu preciso falar um pouquinho sobre o surrealismo para vocês entenderem. Criado pelo escritor e poeta francês André Breton, o surrealismo era um exercício de deslocamento que subvertia a normalidade, inserindo-a em um contexto novo e muitas vezes perturbador. A conjunção entre moda de vanguarda e o absurdo do surrealismo no fim da década de 1920 proporcionou um necessário antídoto para o funcionalismo utilitário do movimento modernista. A nova linguagem proposta pelo movimento surrealista confere valor artístico a um objeto do cotidiano ou mesmo a uma indumentária que tem um conceito manipulado pela imaginação e desejos do seu criador. Então, a relação que a Elsa e o surrealismo tinha começou a partir da amizade que ela tinha com o artista surrealista
surrealista Salvador Dalí. Ela e o Salvador Dalí criaram inúmeras peças juntos, com a moda e com o surrealismo. E um pouquinho mais distante, a Elsa também era amiga do Marcel Duchamp, então ele também tinha uma conexão com a Elsa em relação ao trabalho da Elsa com a moda. Essas influências tinham muita ligação com as peças que a Elsa estava criando, eram relacionados às estampas, a formas, a volumes, a própria modelagem que a Elsa gostava de fazer, a broches, a introdução de outros materiais no tecido que causavam esse encontro entre a moda e o surrealismo. Algumas peças foram desenvolvidas junto com a Elsa, outras o próprio Salvador Dalí pintou alguns tecidos para a Elsa, para que ela conseguisse fazer esses vestidos. Então a conexão dos dois era muito dinâmica. Às vezes o Salvador Dalí ia lá e pintava mesmo, outra era uma relação de ideias, onde o Salvador Dalí dava ideia para a Elsa dava ideia para o Salvador Dalí. E tudo isso foi muito importante para a carreira da Elsa, com que a Elsa realmente pudesse mostrar o trabalho dela através do que ela acreditava, dessa forma mais artística. E tudo isso foi por conta que a Elsa era pertencente a esse grupo artístico. Ela era amiga desses artistas. Ela era amiga do Salvador Dalí, do Marcel Duchamp, do Francis Picaba, do Alfred Starling e do May Ray. Então ela vivia nesse redome artístico onde eles se encontravam, debatiam ideias, trabalhavam juntos. Então para ela esse surrealismo estava muito ligado a ela e o que ela acreditava como moda. Schiaparelli colaborou com seu amigo Salvador Dalí, pintor de meticulosas cenas oníricas de imagens hipnóticas e relógios derretidos em paisagens desérticas. Suas peças incluem um vestido de noite branco enfeitado com uma estampa de lagosta pintada na saia por Dalí e um terninho de saia com bolsos que imitavam uma cômoda. Elsa também desenhou acessórios e fabricou bolsas confeccionadas em torno de objetos cotidianos como um piano e um telefone. Em 1935, a Elsa abriu sua primeira loja de alta costura em Paris. Ela se chamava Pour les Sports e ela vendia principalmente roupas da alta costura que fossem ligadas à malharia e ao esporte, que eram as coisas que ela acreditava, e ela introduziu também a parte artística do que ela acreditava em questão do surrealismo. Então ela abriu essa primeira loja de alta costura. Ela teve nessa época uma peça que virou outro estouro comercial, se chamava Boina de Louco, e essa boina fez um enorme sucesso porque essa boina podia ser colocada na cabeça de diversas maneiras, então ela ficava colocada na cabeça da maneira com que o cliente quisesse usar, e essa peça foi um enorme sucesso, igual aquele suéter que eu falei pra vocês com o laço branco e preto. Em 1937, Dalí fez esboços para um chapéu-sapato que Schiaparelli incluiu em sua coleção de outono e inverno. Esse chapéu tinha um formato de sapato feminino com salto. O chapéu tinha o salto na vertical e a ponta inclinada acima da testa de quem o usava. Nesse mesmo ano, a Elsa lança um dos seus perfumes que se tornaria um grande sucesso comercial também. Ele se chamava Shocking. E esse nome vem do rosa fúcsia, do rosa choque, que era típico da Maison da Elsa. Já vou falar um pouquinho pra vocês porque essa cor é muito importante pra Elsa e pro trabalho dela. Então ela cria esse perfume chamado Shocking, e o formato do perfume, ele é o formato do manequim da atriz hollywoodiana, a Mae West. E em 1938, para a sua coleção Pagã, ela criou um colar de insetos que dá a ilusão de besouros rastejando em volta do pescoço de quem o usa. Então, voltando um pouquinho pro rosa, para esse rosa choque, até esse momento a moda utilizava muito tons pastéis, era o pêssego, era aquele azul bebê, e nunca se introduziu uma cor mais forte que chamava atenção. E a Elsa radicalizou esse momento ao introduzir esse rosa choque. Para ela era a cor favorita dela, então esse rosa choque que é muito presente nas criações dela. Inclusive a gente consegue ver esse rosa choque nas últimas coleções que o Daniel Rosberg, que eu já vou falar para vocês quem é, fez, sendo o diretor criativo da Elsa Schiaparelli. O rosa choque passou a marcar presença em vestidos, acessórios e até no figurino de Moulin Rouge, filme de 1952 estrelado por Zsa Gabor. A Elsa, apesar de dizer que ela era uma amante da moda e da moda como arte, ela foi uma pessoa muito técnica no seu trabalho. Ela adorava experimentar coisas novas que não eram usadas
rapidamente ou que não era usada sempre em coleções de moda de outros designers. E a Elsa introduziu muitas peças, muitos acessórios, muitos aviamentos, muitos tecidos totalmente diferentes para a época. A Elsa foi a primeira estilista a usar tecidos sintéticos nas suas criações e foi a primeira estilista também a utilizar zíper de plástico em suas roupas. Sua ambição era experimentar ser desobediente em todas as coisas: fabricação, forma, cor e iconografia. A palavra mágica é frequentemente usada quando se fala em alta costura, e é mágico, mas por trás da magia existe uma mão humana e uma dedicação humana. Inclusive, uma curiosidade para vocês é que em 1934 a Elsa estampou a capa da revista Time Magazine. Ela foi a primeira mulher estilista a fazer esse feito. Então a Elsa era realmente muito importante, estava ganhando muita notoriedade naquela época. Entre as clientes famosas, ela contava com as atrizes Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Mae West, Vivian Leigh, Lauren Bacall, Greta Garbo e Ginger Rogers, entre muitas outras. Inclusive a Wallis Simpson, a duquesa de Windsor, era tão fã de Schiaparelli que todo o seu enxoval foi assinado pela grife. Então a Elsa era uma designer, uma criadora que trabalhava nos limites da alfaiataria tradicional, mas ela incorporava coisas novas nessas peças de roupa. Ela incorporava os bordados, as pedrarias, ela incorporava tecidos diferentes, modelagens diferentes, cores diferentes, estampas diferentes. Então ela utilizava da alfaiataria tradicional para fazer as suas peças, mas ela incorporava coisas diferentes. Inclusive, uma das peças mais significativas da coleção do verão de 1938 foi o vestido Skeleton, um vestido longo de crepe de seda preto adornado com formas de esqueleto em relevo em técnica trapunto. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Elsa estava fazendo enorme sucesso, ela deixou Paris, principalmente por ela ser uma imigrante italiana, e se mudou de novo para Nova York. Ela ficou em Nova York de 1941 a 1944. E no ano seguinte, em 1945, ela retorna para Paris e ela reabre a marca dela lá em Paris, na mesma rua onde ela tinha a loja. E inclusive, outra curiosidade é que dois designers super importantes para a história da moda foram assistentes da Elsa Schiaparelli, o Humbert Givenchy e o Pierre Cardin. Mas apenas menos de uma década depois de ela ter reaberto em 1945, em 1954 ela fecha sua maison em Paris, ela encerra suas atividades com a marca Elsa Schiaparelli e ninguém entendeu na época o porquê que ela estava fazendo aquilo. Praticamente ninguém sabe o motivo que ela fez isso, mas o que se sabe é que nesse ano ela estava escrevendo a sua autobiografia. Então ela encerra suas atividades com a Maison, ela continua escrevendo essa sua autobiografia que se chamou Shocking Life, e esse nome com certeza foi pelo Rosa Schock, que ela tanto admirava. E ela continuou apenas vendendo os perfumes. Então, como para ela os perfumes foi um grande sucesso comercial, ela continuou vendendo os perfumes. Muito como a Chanel fez na época, inclusive tem essa discussão se as duas eram inimigas ou não. Dizem que elas brigavam na época, as duas eram enormes estilistas e elas criaram o seu nome juntas na mesma época. Então a Elsa sempre falava que a roupa da Coco Chanel era sem graça e a Coco Chanel falava que a Elsa criava coisas absurdas. Então tinha essa rivalidade, mas as duas criavam grandes coleções, eram grandes estilistas da época, as duas vendiam perfumes também, então a Elsa continuou vendendo seus perfumes. E, infelizmente, em 1973, a Elsa morre de causas naturais durante o sono, então ela estava dormindo enquanto ela morreu. E a casa, a Maison parisiense da Elsa Schiaparelli, ficou fechada até 2012. Quem reabriu a casa da Elsa Schiaparelli foi o Diego Della Valle, proprietário da marca de artigos de couro a Tod's. Relançou a Schiaparelli no mercado. E hoje a marca ela continua aberta, fazendo um enorme sucesso. É uma das marcas que eu tô mais admirando ver. Sempre admirei a Elsa, o trabalho dela, amo, é uma das minhas estilistas preferidas. E o trabalho com que o Daniel Roseberry, ele é um estilista norte-americano que foi trabalhar na Elsa Schiaparelli e meio que trouxe muito esse design que a Elsa colocava no mundo. Então esse surrealismo voltou com o Daniel Roseberry, a gente consegue ver
inúmeras referências da Elza Schiaparelli no trabalho dele. E ele tá fazendo um enorme sucesso, eu tô muito feliz com o que ele tá fazendo na marca. Eu admiro muito o trabalho dele e admiro muito a Elza Schiaparelli e a marca. Inclusive, como eu falei pra vocês, dá de ver muito o Rosa Choque nas criações que o Daniel tá trazendo na Elza Schiaparelli. Então, a marca continua trabalhando e criando as suas coleções. Eu encerro esse vídeo aqui e garanto que vai ter muita mais história para contar em relação à marca Elza Schiaparelli. Se vocês querem um vídeo falando sobre surrealismo na moda, em como outros designers igual a Elza utilizaram desse movimento artístico para trabalhar suas criações, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo para vocês. Mas hoje o vídeo se encerra por aqui. Obrigado mais uma vez por vocês terem assistido até o final nessa nova quarta efêmera. Deixem seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Eu sou fascinado. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês acompanharem, que lá também tem muita coisa. E é isso, gente. Boa semana e até o próximo vídeo.